Vamos lá, povo do Face. Já estamos com a live sendo transmitida e daqui a pouquinho, coisa de menos de um minuto, estaremos também começando no 104.3 do seu rádio FM. Tudo certo aí? Jonathan Alves. Peço ao pessoal do Face, se perceber variação no áudio, nos avise, que nos últimos dias nós tivemos um ou outro probleminha, uma questão técnica, na verdade, para resolver. O áudio deu uma variada ao vivo, então, percebendo isso, por favor, nos deem retorno. Vamos lá, Jonathan Alves. Uma empresa do SRC. Oito horas, 13 minutos, bom dia, tudo bem? Você está na Jovem Pan Araçatuba, quinta-feira, 27 de julho, dia do motociclista. Parabenizo os meus amigos Oswaldo Gebra e o agrônomo Kleber Wilson Marques e nas pessoas deles, todos os motociclistas. Dia mundial, aliás, Jonathan Alves também, viu? Que vem todo dia trabalhar de motoca. Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço, Dia do Pediatra, Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho, nas pessoas de Lucas Vinícius, técnico em segurança do trabalho do Hospital Ritinha Prates, e também da minha amiga Patrícia Torres, lá da Unimed Araçatuba. Parabenizo também todas as pessoas que trabalham em razão da prevenção de acidentes do trabalho. Por falar de dia do pediatra, vou falar do Dr. Newton, Luiz Carlos Coelho também, e nas figuras deles, parabenizo todos, absolutamente todos os pediatras. Eu sou o Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 horas. Sabe quem está aqui comigo? O motociclista, dia dele hoje, Jonathan Alves, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Começa o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa com notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, como faz neste momento quem está indo para o trabalho em Araçatuba, Birigui, Penápolis, Guararapes, todas as cidades da região, assim como quem está pegando a estrada, né? Já está lá pela rodovia Marechal Rondon, Eliezer Montenegro Magalhães, Roberto Hollenberg e as intermunicipais também, indo visitar clientes, realizar reuniões de negócios. A todos, boa viagem, sucesso nos negócios e, como sempre digo, volte para casa em segurança. E você também tem acesso ao programa pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela página no Facebook Jornalista Marcelo Teixeira. 8 horas e 15 minutos, vamos aos destaques de hoje. Birigui confirma o segundo caso de chikungunya neste ano. Câmara rejeita novo pedido de financiamento para a Prefeitura de Birigui. Ex-prefeito de General Salgado é condenado à prisão por doação irregular de terrenos. Quinta-feira é dia da coluna Momento do Empreendedorismo com analistas e consultores do Sebrae. Prefeitura de Valparaíso abre processo seletivo com salários de até R$6 mil. Reforçando em Birigui, convite para que a população se vacine contra a gripe. E o nosso entrevistado de hoje será o vereador de Araçatuba, Lucas Zanata. Ele estará aqui comentando a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que proibiu a leitura da Bíblia e a utilização da frase "sob a proteção de Deus" no início das sessões da Câmara Municipal. E se você quiser enviar comentários ou perguntas para ele, anote aí o WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 18 98106 1043, 18 98106 1043, ou também enviar mensagens pela página no Facebook Jornalista Marcelo Teixeira. E já estão lá na página, neste momento, Fabiano Moreira,
Madalena Celone, Ariane do Ilan, Augusto Castilho, dentista, e pelo WhatsApp já nos mandou mensagem o empresário e engenheiro Rodrigo Andolfato. A todos vocês, muito bom dia. Agora são 8 horas 17 minutos. Frase do dia. Ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. Frase atribuída a Carlos Drummond de Andrade, poeta, contista, cronista brasileiro no período do modernismo, considerado um dos maiores escritores do Brasil. Ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. 8h17, previsão do tempo. E olha, de acordo com o Climatempo, agora em Araçatuba faz 19 graus. A temperatura hoje na cidade deve variar entre 17 e 32 graus. O dia amanheceu ensolarado, é isso, com algumas nuvens, e hoje não chove. Hashtag previsão do tempo, 8 horas e 17 minutos. Notícia então, saúde pública. A Secretaria de Saúde de Birigui confirmou o segundo caso de febre chikungunya neste ano. De acordo com o boletim epidemiológico, há 7 casos em investigação. O primeiro registro da doença foi confirmado no dia 7 de julho e divulgado no dia 19 do mesmo mês. E a chikungunya é uma doença causada por um vírus com um conjunto de sintomas semelhantes ao da dengue. A transmissão da doença ocorre por meio da picada do mosquito Aedes aegypti. O início dos sintomas também pode levar de 2 a 10 dias. Os principais sintomas da chikungunya são febre acima de 38,5 graus de início repentino, dores intensas nas articulações de pés e mãos, dedos, tornozelos e pulsos, dor de cabeça, dores nos músculos e também manchas vermelhas na pele. Segundo o Ministério da Saúde, o diagnóstico da chikungunya é clínico e feito por médico. Todos os exames estão disponíveis no SUS. Em caso de confirmação da doença, a notificação deve ser feita ao Ministério da Saúde em até 24 horas. Hashtags chikungunya, previna-se, show mosquito, Aedes aegypti, aqui não. 8 horas 19 minutos. Política regional. O prefeito de Birigui, Leandro Maffez, do Republicanos, sofreu mais uma derrota na Câmara. Desta vez, foi rejeitado pelo Legislativo projeto que autorizaria o município a contratar com o Desenvolve SP financiamento de aproximadamente 15 milhões de reais para investir em recapeamento de ruas da cidade. A votação ocorreu ontem em sessão extraordinária. Dos 15 parlamentares que compõem o Legislativo Municipal de Birigui, 4 não compareceram à sessão. Fabiano Amadeu, do Cidadania, e Pastor Reginaldo, do PTB, tiveram as ausências justificadas. Os outros ausentes foram André Firmino, do PSDB, e a doutora Osterlaine, do União Brasil, que simplesmente não foram mesmo. E olha, foram favoráveis ao projeto os vereadores Benedito da Fé, Cezinha Contaroto, do PSD, Everaldo Santério, do PV, Cido Combate ao Câncer, do Avante, e Vadão da Farmácia, do PTB. Os contrários foram Cabo Wesley, o Marco da Ripada, Paulinho do Posto, Wagner Mastelaro e o presidente da Câmara, José Luiz Buchala. O vereador Todd da Unidiesel se absteve. O projeto rejeitado pela Câmara de Birigui autorizaria financiamento de 15 milhões de reais que seriam destinados à execução de recapeamento de ruas e avenidas da cidade que, segundo a Prefeitura, se encontram desgastadas pelo tráfego de veículos e pelo comprometimento da sua vida útil. Desse total, 9 milhões e meio seriam investidos no Portal da Pérola 2, composto por 710 moradias e construído pelo programa Minha Casa Minha Vida. Ainda de acordo com o texto, o financiamento seria para pagamento em 96 vezes, o que corresponde a 8 anos, com carência de 12 meses. Mas não vai rolar, porque a Câmara Municipal de Birigui não aprovou o financiamento. Pior para a população da cidade, no meio aí dessa queda de braço interminável entre Prefeitura e Câmara Municipal de Birigui. Hashtags Birigui sem recap, sessão extraordinária, crédito para recapeamento, projeto rejeitado. 8h21. Justiça Regional e
Política Regional e Justiça. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve sentença que condenou o ex-prefeito de General Salgado, Leandro Rogério de Oliveira, o Leandro do Correio, a 6 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto. Isso ocorreu por causa da doação irregular de terrenos a munícipes durante período eleitoral. A sentença do juiz da Vara Única da Comarca, Maurício Ferreira Fontes, prevê ainda a inabilitação para o exercício de cargo ou função pública por 5 anos. E Leandro concorreu a uma vaga na Câmara em 2012 e foi o candidato com mais votos entre os concorrentes. Eleito presidente da Câmara, ele acabou herdando a prefeitura, já que o prefeito eleito, David José Martins Rodrigues, foi impedido pela Justiça Eleitoral de assumir o cargo com base na lei da ficha limpa. Leandro concorreu na eleição suplementar realizada em junho de 2013 e foi eleito prefeito da cidade e se reelegeu em 2016. De acordo com a denúncia, o então prefeito teria cedido de forma verbal e ilegal diversos lotes de terra no loteamento denominado Jardim Orlindo Tedeschi a inúmeros munícipes. Ele teria visado, além de favorecê-los, obter dividendos políticos e gratidão dos donatários e de seus familiares. A Justiça entendeu que a ação do então prefeito configurou crime de responsabilidade, pois na condição de gestor público ele teria doado os terrenos sem observar as formalidades prescritas em lei. Bem, ficou fácil de entender, né? Doou terreno em período eleitoral, de boca, né? Depois se reelegeu. Assim não pode, assim não dá. Hashtag General Salgado, prisão de ex-prefeito e política e justiça. 8 horas 23 minutos, vamos à entrevista do dia. O entrevistado de hoje aqui do Jornal da Manhã Araçatuba é o vereador Lucas Zanata. Ele está aqui para comentar a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que proibiu a leitura da Bíblia e a utilização da frase "sob a proteção de Deus" no início das sessões da Câmara Municipal, para contextualizarmos os ouvintes e seguidores do programa. O TJ declarou inconstitucional a leitura da Bíblia e o uso da frase "sob a proteção de Deus" no início das sessões. Portanto, com isso, o rito deixará de ser adotado na abertura dos trabalhos legislativos que vão recomeçar de forma ordinária no dia 7 de agosto. Bom dia, Lucas Zanata. Gostaria de começar te perguntando qual a sua religião e igreja. Bom dia. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade de estar aqui na rádio. Para mim é muito importante, porque assuntos como esses serem tratados com uma rádio como essa, que tem credibilidade, é extremamente importante, porque as pessoas tinham muita dúvida, inclusive até se essa decisão tinha sido da Câmara. Aí eu respondi para várias pessoas: não, foi do tribunal, nós somos acusados. Eu sou evangélico, já desde pequeno, fui criado na igreja presbiteriana, igreja Ágape, e hoje eu frequento e sou líder na comunidade evangélica Pastor Samuel, no bairro Santana de Araçatuba. Perfeito. Ela mudou para Casa do Pai o nome? Casa do Pai. Mas continua, se falar comunidade evangélica, todo mundo sabe, né? Todo mundo vai estar todo mundo conhece. É a Casa do Pai. Perfeito. Então vamos lá. Qual é a sua opinião em relação à decisão do TJ? Uma decisão preocupante, porque na verdade ela cria um manto vamos dizer, de imparcialidade, o que não é verdade. Até porque existe uma hipocrisia muito grande nessa decisão. Primeiro, essa decisão, o Ministério Público acatou uma denúncia de uma pessoa do Rio de Janeiro, da qual eu fiz uma pesquisa sobre essa pessoa e até carece de mais pesquisa para entender ali os temas propostos, e até vi na internet que essa mesma pessoa entrou com uma ação pedindo a indenização dos senhores de escravos que não foram indenizados na Lei Áurea. Então, assim... Rapaz... Tenta verificar a verdade disso, mas consta na internet, né, uma informação da rede social, da mídia, né, do Google, de que essa foi uma das outras propostas desse autor, que fez a denúncia do Ministério Público, o Ministério Público acatou, e aí o Tribunal de Justiça depois acatou o pedido do Ministério Público. O que eu vejo nisso tudo? Primeiro, esse próprio autor fez um comentário na minha postagem. E é nítido ali, eu dei essa resposta para ele, que eu falei: olha, na verdade, isso não é um problema de um ateu. Não é a ofensa de um ateu, até porque seria ridículo alguém ficar ofendido por algo que não acredita.
Então já demonstra aí já a total o manto da mentira em cima da intenção. Então ele diz que ele é ateu, Sim, o autor. ele diz que é ateu, que é um movimento ateísta e que vai fazer isso. Mas agora, é estranho você... Eu não tenho problema nenhum quando alguém fala comigo do Papai Noel e do Coelhinho da Páscoa, porque eu não acredito. Então, assim, é estranho alguém se ofender por algo que não acredita. Até porque as palavras são muito duras que ele usa. É de alguém, na verdade, que não é que não crê em Deus, é alguém que está ofendido com Deus. E aí você tem dentro disso também, dentro dessa questão, que ela é atípica, ela até estranha, gozada, interessante, estranha, você tem um judiciário que vem se comportando como legislador e ao mesmo tempo se dizendo, como diz o ministro Barroso, um iluminado, vem se portando numa tentativa ilusória de contenção daquilo que é a tradição. Porque o cristianismo é uma tradição brasileira, independente dos praticantes, porque o cristianismo e a Bíblia é um livro... Eu sou leitor da Bíblia, eu leio a Bíblia diariamente. É um livro extremamente rico, em tudo, nos conceitos históricos, nos seus provérbios, fundamentou nossos parâmetros morais, a nossa Constituição, não a Constituição Federal, mas a Constituição nossa de estrutura social, familiar, de vivência comunitária. Então existe um valor ali extremamente importante, profundo, mesmo para os não praticantes. E nós vemos uma tentativa de contenção dessa tradição. Isso é uma guerra ideológica e principalmente dentro do judiciário. Porque a hipocrisia é imensa do senhor procurador e dos dos desembargadores do TJ. Porque nós começamos no preâmbulo da Constituição Federal, que sob a proteção de Deus, e aí se inicia o primeiro artigo da Constituição Federal. Então nós vivemos hoje no Brasil uma guerra cultural, isso é um fato. Onde que entra o meu primeiro ponto? Nós não podemos negar esse fato. E os agressores da cultura cristã negam e entram nesse manto, nessa mentira, nessa hipocrisia de que eles estão tratando de laicidade. Eles não estão tratando de laicidade, porque a diferença entre o ateísmo, a laicidade e a pluralidade são muito grandes. A laicidade não é um fundamento ateísta. Então o Estado sendo laico, daquilo que eu como cristão praticante defendo, apesar do que? Vamos dizer, vou até voltar a frase para ela ficar melhor. Eu como cristão praticante defendo a laicidade do Estado. Defendo que as pessoas tenham liberdade religiosas, a despeito de eu ser um pregador e de alguém que promova a minha religião para que as pessoas se convertam à minha religião. Certo. Então, eu sou sim um promotor da minha crença. Então, eu prego o Evangelho, eu tento convencer as pessoas a frequentar a igreja, eu tento trazer elas aquilo que eu acredito que é um âmbito espiritual, metafísico, porque entra na minha vida pessoal e espiritual daquilo que eu acredito, porque eu acredito na vida eterna. Isso para mim tem muito valor. Agora, ao mesmo tempo, o fato de eu acreditar e viver como vivo não tira em nenhum momento, e nunca tirou, da tradição cristã, porque quando foi feito de forma errada, em desconformidade com a palavra, que as pessoas tenham liberdade de escolha religiosa. Então esse manto que se cria de que é uma defesa do Estado laico, além de uma hipocrisia, é uma mentira. E eu tenho me preocupado com esse ativismo religioso se metendo em assuntos do qual não foi a sua origem constitucional. Então você tem um cara que tem problemas emotivos, emocionais na vida dele, principalmente com Deus, porque aquilo não é uma fala de um ateu, é uma fala de alguém que está chateado com Deus por alguma questão. Ele tem uma crise espiritual na vida dele, tem uma necessidade de autoafirmação, e foi o que eu respondi para ele, uma necessidade de ser notado, entra com uma ação com pedido no Ministério Público, e essa ladainha que o Ministério Público acredita e acata, propõe. Agora, o que é de uma população quando ela perde os fundamentos da sua tradição? Ninguém é obrigado a seguir o cristianismo, mas ninguém pode negar o poder benéfico que o cristianismo e a Bíblia têm na influência da nossa sociedade. Nós não podemos destruir, por isso que eu sou um conservador.
não é só um modismo político. São pilares que formaram a nossa sociedade como somos. Nós necessitamos de muitas melhorias, mas nós temos pilares fundamentais. Se eu tenho uma família e sair de uma família constituída, e tenho uma alegria imensa de encontrar meu pai e minha mãe na casa deles e conviver, isso é isso é um fruto que veio da tradição cristã. O meu desejo que eu tenho na minha casa, com a minha esposa e do meu filho, a nossa constituição familiar, minha e de vários, ela se fundamenta originariamente na tradição cristã. Isso para mim tem muito valor, determina a minha condição de vida. Agora, esse ataque ao cristianismo, que nós temos vistos constantemente se ampliando no mundo, principalmente no Ocidente, e também no Brasil, isso é uma questão ideológica. É uma questão puramente ideológica. E você vê, Lucas, perdão te interromper, você vê a possibilidade de isso retroceder, porque outras decisões do TJ também estão, de forma semelhante, atingindo câmaras municipais por todo o estado de São Paulo, outras pelo Brasil. Lembrando aí, como você bem disse, que de forma histórica a Bíblia ela é muito importante para que a gente entenda a cultura ocidental de forma geral. Mas você acredita, dado tudo isso que você falou, que esta situação possa ser revertida ou não? Mais câmaras podem sofrer esta mesma intervenção. A intenção do autor foi essa, tá? Porque ele me relatou isso no vídeo, desculpa, na mensagem que ele mandou. Eu postei um vídeo meu, depois postei o do Alexandre Garcia, e nessa postagem ele foi lá fazer um comentário. A intenção é ampliar da parte dele, provavelmente ele vai ter êxito, porque o Ministério Público, como eu disse, o Judiciário vem desse ativismo. O que me preocupa é que o Brasil está indo para um mau caminho. O Brasil está indo para um mau caminho onde o Judiciário tem tomado a frente das outras instituições da qual ela não deveria. Você tem um Judiciário que legisla, você tem um Judiciário que executa, você tem um Judiciário agora que determina aspectos culturais e morais. Se mete em assuntos onde não foi escolhido pela população para fazê-lo. Toma decisões de cunho legislativo, que do qual deveria ser a instituição mais forte do Brasil. Então, eu não vejo um caminho de volta, porque nós temos já no STF um ativismo judicial inacreditável. Inacreditável o que está acontecendo no Brasil. As pessoas não se percebem do perigo que nós estamos caminhando, onde pessoas não eleitas estão tomando as decisões e sobrepondo a decisão de pessoas democraticamente eleitas. Então, isso é uma corrupção da democracia. E, infelizmente, eu não vejo uma força de freios e contrapesos para poder segurar, para poder conter esse avanço. Bem, dado isso, acredito que outros vereadores pensem de forma semelhante à sua, porque foi formada na Câmara de Araçatuba a Frente Cristã, que inclusive debateu o assunto. E aí participaram Maurício Bem-Estar, Coronel Guimarães e Arnaldinho. Você não participou por algum motivo especial, não? É que eu não faço parte. Até eu votei contra esse projeto, essa é uma outra discussão. A criação da frente, você votou contra? Por quê? Apesar de eu ser evangélico, então, o meu argumento é esse, e eu estabeleço que justamente nessa divisão da qual eu acredito, e nunca escondi de ninguém a influência do cristianismo na minha vida, mas dentro da instituição parlamento, o cristianismo é algo que tem que brotar de mim, não de uma frente parlamentar. Eu não acredito em frente parlamentar cristã porque eu não tenho o que propor diferentemente para o cristão e para o não cristão. Eu não tenho propostas diferentes. Eu não tenho como... aí entra o meu entendimento do Estado laico. Eu não tenho o que propor de forma diferente. Não há uma propositura que ela seja benéfica para o cristianismo e não seja benéfica para os não cristãos. Então eu não vi razão na formação da frente parlamentar. Até porque isso trata, nesse caso que eu estou aqui, defendendo a leitura da Bíblia e a frase sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, isso não é um direito exclusivo do cristianismo. É de todos. Porque justamente a frase sobre a proteção de Deus, ela é plural no seu entendimento religioso. E ela não ofende o ateu. E a leitura da Bíblia sempre foi proposta pela influência que ela tem na nossa formação cultural. Até porque nós somos de imensa maioria cristã. E a Bíblia não ofende nem o islâmico, que é uma mentira.
né? Porque eu li já o Alcorão, eu tive amigos quando eu morei fora islâmicos, e para surpresa de muitos, a Bíblia é vista por um livro profético. Então essa é uma ladainha cultural que se fala. Agora, sobre voltando ao assunto da frente parlamentar, eu não vi necessidade, porque não há proposta que eu possa defender que seja exclusiva à classe evangélica ou católica. Pelo contrário, eu me defino politicamente influenciado pelo cristianismo, mas não tem pauta que eu poderia defender que não fosse a todos. Então você acredita que a proposta da frente seja inócua, ela que está se propondo a criar aí a leitura de textos filosóficos, científicos, literários? A intenção dos colegas, que eu respeito, é poder gerar um caminho, mas em si não ataca o mérito. Porque você não tem proibição de ler nenhum texto filosófico. Então daqui em diante, não é que você ouve uma... eu estou defendendo a leitura da Bíblia, porque a Bíblia é um texto de valor cultural amplo a todos. A todos. Ela tem uma influência sobrenatural para mim, mas ela tem influência cultural a todos. E você passar a leitura de livros, de frases filosóficas, você não tem proibição para fazer isso. Justamente a intenção do autor da denúncia, na verdade a proposta, ela caminha em direção a que se pretendia o autor da denúncia, que a Bíblia fosse substituída ou retirada. Mas me desculpa, eu não li a decisão. Proíbe a leitura da Bíblia e a frase no início da sessão. Não proíbe. Por exemplo, você, como vereador, posso pedir pela ordem. Pela ordem, você lê um trecho e reflete. É questão que você tem uma guerra cultural, que a hora que você proíbe ela de forma institucional, você vai dando um sinal constante de retirada, e isso é progressivo. Então você tem que entender qual que é a intenção do autor e qual que é o caminho que o judiciário está tomando, e essa guerra cultural, o que ela pretende. Então, de pouco a pouco, ela vai minando a participação já conquistada ou existente da tradição cristã na esfera pública. Então ela vai minando até um ponto. Não, mas tá aí, você pode fazer. Só que você vai minando, e eles pretendem, assim o fazem, minando o espaço adquirido, o espaço reconhecido nessa tal, né, que para mim é uma nítida mentira, em defesa do ateísmo ou da laicidade. Como eu disse, eu vou repetir, você não tem ofensa por aquilo que você não acredita. Lucas, 8h39, quase 8h40, nós vamos para um rápido intervalo, são 2 minutinhos apenas de break, e na volta a gente continua falando disto e de política local, tudo bem? Perfeito. Vamos lá então, você que está nos ouvindo e nos acompanhando, aguarde um instante só que a gente já volta. Muito bom. Ô, Jonathan, vê se tem. Você quer café? Se tiver um cafezinho, mais um copo d'água, eu te agradeço. Perfeito. E aí, como é que estão as coisas? Beleza, Tranquilo. Hoje eu vou ter que te perguntar, porque no começo do jornal, o Marcelo Rocha, ele entra com o SRC em notícia. E aí ele fez um comentário de bastidor. Uma possível chapa Lucas Motoca. Ah, mas chapa aparece toda semana. Não, então, tá. Mas enfim, tocar em eleição municipal tem que falar. É o momento mesmo da especulação. Ficar especulando, né? Só para você saber, tá ao vivo no Facebook. Não houve nada de fato. Mas é especulação normal nesse momento. Claro. Questionam, elas falam nomes e tal. O Motoca é uma pessoa excelente, eu só falo não é porque tá ao vivo, não. O Motoca é um cara seríssimo. Seríssimo. Com certeza. Competente, qualificado. Mas eu tô num momento agora que falar em dobrada é muito prematuro ainda. Até pelo tempo que nós temos para chegar lá. Perfeito. Mas é um cara fantástico, você de fato. Sim, gosto muito. Meu colega de passadas. Ele corre bastante, né? Ele... Não, corre muito. Corre muito. Fora do comum. Tava voltando do shopping esses dias para buscar minha filha, era, sei lá, umas 8 horas da noite.
Rapaz, ele, não sei se ele mudou, mas ele morava aqui num condomínio no final da Prestes Maia. Ele estava lá no shopping, no Araçatuba Shopping. Do final da Prestes Maia até lá são 6 quilômetros. Não, já tentei, já. Minha esposa corre demais. Eu gosto de caminhar. Uma vez eu fiz um short de caminhada. Rapaz. Delícia. Andando. Doutora Jaqueline Galbiati. Eu falo, Marcelo, tô conversando com ele, 2 semanas eu paro. Vamos voltar? Tá magro. Não, mas eu tô dando exercício, né? Vamos lá. Os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional. E veja a diferença. Ligue 18 2103 5057. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Você está ouvindo o Jornal da Manhã. Vamos voltar. 8 horas. Agora sim. 8 horas 42 minutos, estamos de volta. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba e eu, Marcelo Teixeira. E eu sou o Jonathan Alves, lembrando que você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela página lá no Facebook Jornalista Marcelo Teixeira. Aproveitando então o momento da gratidão, quero começar exatamente por quem está nos seguindo e nos acompanhando pelo Facebook, como Fabiano Moreira, Madalena Celone, a Ariane do Ilan, o doutor Augusto Castilho, o Walter Roque, seu Edivaldo Alves Cabral, o Roberto Batista Cavalheira e também a doutora Jaqueline Galbiati, lá da Associação Comercial e Industrial de Araçatuba. Muito obrigado pela companhia, bom dia a todos vocês também, assim como ao empresário Rodrigo Andolfato, que nos segue diariamente pelo aplicativo LR1, está dizendo aqui que está lá no Café Xodó, né, lá na, salvo engano, é na esquina da Tabajaras com, ali eu não tenho certeza se é Major Mendonça, Aquidaban, enfim, uma daquelas ruas ali, uma gracinha, já fui lá. João do Xodó, parabéns, o espaço ficou muito bom. E o Rodrigo, é claro, está se posicionando, ele que também é cristão, está se posicionando aqui favoravelmente ao vereador Lucas Anata, enfim, e parabenizando, inclusive, o vereador pelo posicionamento. Quem você agradece hoje, Jonathan Alves? Opa, tem algumas pessoas aqui, ó. A Kelly, a Miriam, a Joyce também, a Adriana, o Silvio, e também tem o Silvinho, que é o filho do Silvio. Então, também, tem também, ó, a Nilda, o Taíde, esse Taíde aí é o meu avô. Então, um abraço pro meu avô, Taíde. Legal. Que ontem foi dia dos avós, você o cumprimentou? Não, comprei. Não, aí. Então faça. Falei pra dar um momento. Tá certo. Mas tudo bem, tá valendo, tá valendo. Quem mais? E, deixa eu ver aqui, a Jennifer também. Um abraço para todos. Muito bom. Também agradeço a parceria de sempre de Silvia Furiô, aliás, Silvia Fúrio, falei a vida inteira o nome dela como se fosse japonês, né? Furiô, como sendo oxítona, mas não. É Silvia Fúrio, gerente regional do Sebrae, assim como sua equipe, com Vanessa Helena Alves de Oliveira, a Luciana Conte, a Fernanda Antoniali, a Cibele Pestilo, Sâmia Borges, Fausto Rulho, Vitor Alan Martins, Wendel Rocha e Conrado Renan da Silva. A todos, muito obrigado. Hashtag gratidão é tudo. 8h45, coluna semanal, Jonathan. É hora de acompanhar o momento do empreendedorismo. Quem fala hoje com a gente é a consultora do Sebrae, Cibele Pestilo. Ela fala de renegociação de dívidas. Acompanhe com a gente. Enfrentado por muitas micro e pequenas empresas. Esse cenário pode ser consequência de diversos fatores, como oscilações do mercado, crises econômicas, margem financeira ou até mesmo situações imprevisíveis. É fundamental que as empresas compreendam os riscos associados ao endividamento excessivo, como juros elevados, restrição de crédito e de acesso ao seu próprio mercado.
A gestão financeira sólida é essencial para evitar o acúmulo de dívidas e manter a saúde financeira da empresa em dia. No entanto, caso a empresa se encontre endividada, é importante não ignorar o problema e buscar soluções antes que a situação se agrave. O Paulo hoje está na casa do pai? É isso? Não, ele continua na Madureira. É que eu peguei pela metade a conversa. Antes de iniciar o processo de renegociação, é recomendável. É que eu estou perguntando, porque, salvo engano, a casa do pai tem um casal de pastores, que é o Paulo e a Naige. Ele e o Paulo, não são? Aí eu pensei que quando você falou Paulo Rogério... A empresa pode entrar em você falou, eu falei... investidores para negociar exatamente. melhores condições. Ele é o pastor de área. Ah, é? Ele é. Quando eu mudei para Araçatuba, quando eu cheguei aqui em 1980, eu morava de frente com os pais da pastora Naige. Então, ela, a Nájila, o Fernando, foram as primeiras pessoas que eu conheci aqui. Aí depois, um dia eu passando por lá, fui conversar com o pastor Samuel, eu vi a Nájila e o Paulo lá, falei, o que eles estão fazendo? Eles são pastores aqui. Bacana. Ele é pastor de Ribeirão agora. É importante uma igreja lá, começou pequenininho, suas despesas e receitas, formas de reduzir os gastos e aumentar a lucratividade. Um planejamento financeiro detalhado é essencial para reverter uma situação de endividamento. Caso a realização de dívidas não seja suficiente para resolver o problema, a empresa pode recorrer a outras alternativas, como programas de parcelamento de dívidas oferecidos. Silvia, sua esposa? Não. Sua mãe? Perdão. Porque eu tô vendo bem pequenininha a foto, não consegui identificar. Sua esposa é Priscila. Contudo, é importante avaliar cuidadosamente as condições do programa e verificar se estão adequadas às necessidades da empresa. Para evitar o acúmulo de novas dívidas, é importante que a empresa estabeleça um controle financeiro rigoroso. Morreu, ele era pastor. Ah, verdade. Lembro sim. Ele não foi meu professor. Eu lembro depois dele. Mas eu lembro que você falou que ele morreu, verdade. Putz. Eles eram pequenos. E projeções de fluxo de caixa para garantir a sustentabilidade das suas operações. Com ações consistentes. Pra lembrar que teve uma época, cara, tem um monte de professor que começou a morrer, os professores. Paulão, teve Bagulho, teve mais estável e promissor. Em conclusão, um bem gordão, que era do Objetivo também. É desafio que Agora estou em dúvida. Falou, não lembro se era. Transparência e uma Eu acho que era bem gordinho. Eu acho que era ele mesmo. dívidas pode se tornar uma porta de saída para o Marcelo, eu não sei. seguro. Você era morreu? Então, cara, eu realmente vou te morrer, eu perdi a noção. Geografia, o Marcelo, não era? Vamos lá. 8h49, você acompanhou a Cibele Pestilo. Agora nós vamos falar de oportunidade, porque a Prefeitura de Valparaíso abriu inscrições para a contratação de 26 profissionais na área de saúde em diferentes funções. Os salários variam de R$ 1.800 a R$ 6.000. São vagas para médicos, fiscais sanitários, auxiliares de consultório dentário, agentes de endemias, fisioterapeutas e fonoaudiólogos. A carga horária vai de 10 a 44 horas semanais e para se inscrever você precisa acessar o site organizaçãopaulista.com.br/informações/35. Lá estão disponíveis o edital e a ficha de inscrição, exclusivamente online e disponível até o dia 7 de agosto. A taxa de inscrição varia de R$ 65 a R$ 90. E olha, o processo seletivo será por meio de avaliação objetiva. Nos dias 10 e 28 de agosto serão feitas a homologação das inscrições e a convocação para a avaliação em 3 de setembro. O resultado final e a lista de aprovados serão publicados lá no dia 21 de setembro. Para mais informações, acesse aí o site organizaçãopaulista.com.br ou o site valparaíso.sp.gov.br. Hashtag Valparaíso, concurso público, processo seletivo e oportunidade. 8h51. Saúde Pública, a campanha de vacinação contra a gripe continua em Birigui. A Prefeitura está reforçando o convite para que toda a população participe dessa importante iniciativa. A imunização é considerada essencial
para prevenir e controlar a disseminação da doença, especialmente em tempos desafiadores, como o atual, né? Todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade podem receber a dose do imunizante. E nas unidades básicas de saúde, as vacinas são aplicadas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17 horas. Para receber o imunizante, basta comparecer a uma das UBSs com um documento com foto e em poucos minutos o cidadão estará protegido e contribuindo para a saúde coletiva. É importante lembrar que a vacina contra a gripe não protege contra a Covid-19, mas é fundamental para evitar a sobrecarga do sistema de saúde e também reduzir aí o impacto da circulação de outras doenças respiratórias. É isso. Hashtag gripe, vacina, imunização, vacine-se. 8 horas e 52 minutos. Vamos à segunda e à última parte da entrevista de hoje. Vamos lá então, quem continua aqui nos estúdios do jornal, aliás, no estúdio do Jornal da Manhã Araçatuba, na Jovem Pan, é o vereador Lucas Zanata. Ele, no primeiro bloco, comentou a decisão do TJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo, que proibiu a leitura da Bíblia e a utilização da frase sob a proteção de Deus no início das sessões da Câmara Municipal de Araçatuba. Lucas, e aí o seu colega João Moreira, que também é cristão, entrou aqui na live, está assistindo, está te ouvindo. Ele que também não faz parte da Frente Cristã da Câmara, que é composta pelos vereadores Maurício Bem-Estar, Coronel Guimarães e Arnaldinho, que, como dissemos no primeiro bloco, está sugerindo aí a leitura de textos filosóficos, científicos, literários ou de reflexão, a escolha de cada vereador, pelo tempo de até 2 minutos na Câmara Municipal, que retoma as sessões extraordinárias no próximo dia 7. Você, Lucas, dado tudo o que nos falou aqui no primeiro bloco, pretende, utilizando o seu tempo, fazer reflexões e leituras bíblicas? É bem provável, porque eu acho que é um posicionamento que nós temos que ter. Primeiramente, um abraço para o João Moreira, meu colega, eu gosto muito dele, quero agradecer aí a audiência dele, especialmente, e retomando sim, porque é uma afronta, nós não estamos tratando de nenhum benefício social e nenhum bem à coletividade. Nós estamos tratando de uma guerra cultural e eu não pretendo ceder a esse absurdo e essa ideologia maluca que vem tratando o cristianismo como se fosse um problema social ou se fosse um acessório inadequado. Você, como vereador, ou sabe se outros vereadores, como os da Frente Parlamentar, pretendem tomar alguma providência do ponto de vista jurídico ou não? Jurídico é difícil porque é uma situação já transitada em julgado. Então essa decisão ela não tem nem recurso. Ah, não cabe recurso? Não cabe recurso. Nem ao STJ? Não. Agora, por outro lado, eu tenho certeza que dentro de todas as diferenças que nós temos, eu tenho certeza que nenhum colega vereador foi favorável a essa decisão. Eu acredito que a todos eles gerou indignação, assim espero e acredito, porque, como eu disse, nós não estamos tratando de uma ofensa a ninguém. Foi produzida uma narrativa de uma ofensa abstrata, inexistente, na promoção de uma guerra cultural contra a tradição cristã. Essa é a verdade. E seria muito mais fácil debater os assuntos públicos baseado na verdade de ambos os lados, que infelizmente não ocorre. Usa-se esse manto aí da defesa do ateísmo e tudo mais. Tá certo. Eu gostaria de passar para uma outra questão que é inevitável tratarmos, né, dada a condição a que foi alçado Lucas Zanata nas últimas eleições, que foi expressivamente votado para deputado estadual. E aí a pergunta que não quer calar, já te fiz aqui em outras ocasiões, vou repetir. Lucas Zanata pretende ou não concorrer nas eleições municipais do ano que vem ao cargo de prefeito de Araçatuba? Estamos falando apenas de pretensões, obviamente. Sim. Olha, eu acho que a minha condição eleitoral, ela acaba me credibilizando, me colocando numa situação de pré-candidato. Existe muita coisas para acontecer, sei do tamanho da responsabilidade, não vejo isso como uma promoção de função, pelo contrário, eu vejo como
baita de uma responsabilidade dentro de todas as expectativas que as pessoas têm. Eu sou um cara que me posicionei sempre como um conservador, direitista, e é a massa da nossa população aqui. E isso para as pessoas gera uma expectativa muito grande. E, então, assim, é provável, acho que é uma condição natural de pré-candidato, porque eu tive 46.500 votos. Eu fui o deputado mais votado da região, tanto até entre os candidatos federais, que da qual eu concorri como estadual. Então, me orgulho disso. Eu tenho muita honra em ser lembrado pelas pessoas constantemente por isso, até porque eu estou na vida pública. E é justamente o fato de você estar na vida pública que gera os desgastes de imagem. Então, estando num segundo mandato, com vários temas polêmicos que eu já entrei, porque muitos deles dá para ser lembrado, né? Então, esse fato, e mesmo já tendo praticamente, estou indo para o ano que vem, será meu último ano de mandato como vereador, completariam 8 anos de vida pública, ser lembrado e ser cotado, não só pelos votos, mas estando na vida pública, isso para mim, pessoalmente, é uma honra. Então, a condição de pré-candidato, acho que ela é natural, né? Mas muita coisa vai acontecer ainda, muita análise, muita discussão sobre esse assunto. E tem gente te procurando para tentar compor? Vou te dizer que normal, hoje tem, porque normal. hoje até depois da eleição, que assim, logo após a eleição? É lógico, porque pessoas assim, eu converso com todo mundo, né? Até falo isso para as pessoas, né? Não assustem, porque eu tenho essa até opositores ideológicos, eu já sentei para tomar café. A política pede isso, né? Pelo menos vocês conversam. Não, eu sou muito posicionado e tenho minhas opiniões claras. Aprendi algo que acho extremamente importante, que é dizer não. Extremamente na política é importante dizer não, é mais difícil. E aprendi isso e acho que é uma ótima receita você ter essa firmeza. Receita de sucesso na política, né? E as pessoas conversam, eu converso com as pessoas, porque é natural isso. A cidade, ela carece de um trabalho conjunto. As pessoas a gente discutem ideologia, mas nós temos que ter qual que é o fim de tudo isso. É o bem-estar da cidade. Porque nós moramos no município. Eu falo isso para todo mundo. O Brasil tem uma que vai piorar ainda com essa reforma tributária absurda do governo federal, que muitas pessoas me questionam por que eu fui contra. É justamente pela divisão do pacto federativo, né? Ou pela não divisão, pela concentração de recursos no governo federal. Nós moramos no município. Eu não moro na União. Eu estou na União, porque eu moro no município. E as responsabilidades que o município tem, ele te dá recurso. E um grande problema que todos os prefeitos encontram principalmente no estado de São Paulo, cidades como Araçatuba, cidades que arrecadam tributos, abessam uma quantidade enorme de tributos, e se você comparar o orçamento, é algo que deve ficar em 1/5 do valor arrecadado. Fica extremamente complicado você conduzir da forma como merecia. Você já está pensando como possível futuro prefeito, vou ter menos dinheiro? Até porque eu penso nisso desde o meu primeiro mandato. Eu mandei um requerimento na época para... Foi meus primeiros anos, porque eu lembro que não era o Paulo Guedes o ministro, porque nós encaminhamos um requerimento para o Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, questionando qual era a real arrecadação da cidade de Araçatuba de todos os tributos, e nós queremos fazer um comparativo, né? Pensando no PIB de Araçatuba, a arrecadação que Araçatuba faz de todos os tributos, no municipal, estadual e federal, e analisar o orçamento da cidade. Era a minha intenção de abrir essa discussão. Sabe por quê? As pessoas não sabem. Essa informação não está disponível. Isso é um absurdo. Então, se você me perguntar, e aí, vocês conseguiram? Não consegui a informação. Pois é. Eu tenho uma ideia. Devido à média do PIB, a participação do PIB nacional, da carga tributária no PIB, nós temos uma relação com Araçatuba. Vamos lá. Tanto na Clube FM quanto aqui na Jovem Pan Araçatuba, hoje, Marcelo Rocha, no SRC em Notícia, falou nos bastidores políticos que rola uma conversa que Lucas Zanata estaria tentando compor, ou estariam tentando compor, Lucas Zanata para prefeito e o coronel Paulo Augusto Leite Motoca para vice.
tem essa conversa, ou tem conversa com outros também, ou não tem nada disso? Eu converso com todo mundo, com o Motoca, eu vou falar até aqui que eu acho do Motoca, eu acho o Motoca um cara extremamente competente, falou isso assim, de verdade. Mas por quê? Porque o Motoca tem uma experiência num cargo que é uma administração pública. Ser o comandante-geral da Polícia Militar dessa região requer-se muita habilidade política. Com certeza. E capacidade administrativa. Mas eu não sentei com ele para tratar desse assunto. Não, eu vi o Motoca a última vez, foi naquele almoço que nós promovemos aqui, junto com o deputado Ricardo Salles e o deputado Lucas Bove, que é meu amigo. Foi lá no Nelório do Golias, lá da Lilique do Fábio, né? Isso, e o Motoca estava lá, foi a última vez que eu falei com ele. Mas ele me deu super bem com o Motoca. É um cara competente, um cara... Poderia ser o seu vice, ou vice-versa, sem problemas? Não tem nada definido, nem conversado, mas é um cara... E eu não estou falando aqui porque eu não elogio, sabe, você já conviveu um pouco comigo, eu não elogio quem eu não acredito nos adjetivos. Mas esse cara é um cara sério, um cara competente. Mas não houve conversa. Não, acho que até lá vai ter muita especulação. Faz parte da política e até bom, eu acho. Até interessante. Por falar em especulação, existe aí um murmurinho nos bastidores políticos da cidade que o seu partido, hoje comandado em Araçatuba pelo César Rezec, está sendo assediado por um adversário político seu, né? Diga-se, o prefeito de Araçatuba. E aí, se você perde eventualmente, ou se o seu grupo perde o comando do partido, como fica Lucas Zanata? Bom, primeiro, são várias coisas aí. Primeiro, acredito que o prefeito faria, até porque foi uma análise que eu fiz com o meu grupo antes, até de logo pós-eleição. Por quê? Porque o meu voto aqui, eu fui o mais votado da região, uma diferença muito pequena da Delmercia, esposa do prefeito. E mesmo com todo o poder da máquina e 10 vereadores, o meu resultado foi muito superior, né, se você olhar ao dele. E eu imaginei que ele iria buscar essa estratégia de querer pôr o manto da direita conservadora do bolsonarismo, o qual não passaria, no caso dele, de uma simples tentativa de melhorar a imagem, porque o próprio prefeito repostou mensagens que tratavam o Bolsonaro como genocida, críticas ao Tarcísio, mas para tentar aí uma melhoria na imagem, faz essa tentativa de aproximação e assédio aos partidos, coisa que o Dilador já fez em outros partidos. Até você vê a União Brasil, que tinha um outro grupo aqui em Araçatuba no último mandato, e por uma forçação de barra da parte dele, ele trouxe o partido para o seu grupo. Ele mesmo trouxe o PSDB, quando na época estava com o Jaime, né? E aí. Então é o modo operante da política, do qual ele conduz, e eu não pretendo tratar dessa forma. Porque eu sou o que eu sou, e eu sou conservador antes do Bolsonaro, apoiei o Bolsonaro e apoio, porque é uma convicção minha, né? Isso não é uma sigla que queria mudar. Fui convidado, eu tive a honra de participar, né, com o ex-ministro Ricardo Salles, hoje deputado, porque eu queria, e eu entendia que eu só poderia ser candidato a deputado dessa forma. Agora, o assédio ao partido é uma coisa engraçada, porque assim, eu já ouvi de tudo, que já tomou, que pegou, que assediou, que conseguiu, faz já um bom tempo que eu ouço isso. E qual que é a minha postura? Minha postura é... O partido, lá em São Paulo, fala totalmente o contrário do que sai da prefeitura aqui. Um dos dois está mentindo. E eu mantenho a minha postura porque ela independe da sigla. Estou na sigla do presidente Bolsonaro porque é uma lógica do meu comportamento político. Se deixar de ser por essa situação, não vai ser por causa daquilo que eu fiz, que eu tive aqui uma votação expressiva, e o partido foi assim, muito bem votado. Muito bem votado. O trabalho foi nosso. A turma da prefeitura apareceu no segundo turno, depois que o Rodrigo Garcia perdeu a eleição, depois que ele já estava fora. Perdeu o primeiro turno, aí a prefeitura pulou no barco do bolsonarismo. Então, caso ocorra alguma mudança, não vai ser por falta de trabalho da minha parte ou falta de postura. Vai ser por uma manobra política da qual eu, sinceramente, não pretendo me comportar da mesma forma. Aí vai das pessoas, caso isso ocorra, entender se isso é uma postura verdadeira ou se é uma postura
vamos dizer, simplesmente um teatro político, simplesmente um oportunismo. Tá? Agora, eu fui lá, eu tenho reunião, conversa com o pessoal do partido, e eu não vejo da parte deles esse desejo de mudança. Até porque eu ouvi de um deles, de uma das lideranças, falou assim: Lucas, é o último mandato do prefeito. Você teve 46.500 votos. Por que eu faria essa troca? Bem, eu reitero o convite que fiz dias atrás a César Rezec, presidente local do PL, para que venha aqui e a gente estenda este assunto. Lucas, preciso te dizer que Paulo Augusto Leite Motoca entrou na live, está, aliás, não sei se na live ou pelo rádio, porque na verdade ele me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, dizendo que está nos ouvindo, manda um abraço para você, assim como manda também Silvia Pavan Zanata, claro, mamãe, elogiando você pelo posicionamento. O Lucas que deixa sempre claro que se posiciona sim e não tem medo de dizer o que pensa. Beto Morotti, da Som Maior, também assistindo, mandando um abraço para o Lucas, diz que é fã do seu trabalho. Magalhães Ferreira Pinto, Sebastião do Carmo acabou de entrar também. E ali continua, né? O João Moreira, o André Luiz Alves, meu compadre, produtor audiovisual dos bons, acompanhando pelo rádio do carro, também mandando abraços para Lucas Zanata. Então, quer dizer, se tudo isso... Eu vou retomar a última conversa que a gente teve aqui. Sim. Porque eu creio que sempre vale a pena a gente dizer, você acredita que se a direita em Araçatuba, que é muito forte, sempre foi, rachar de tal forma que lance 2, 3 ou mais candidatos. E lá vem Lucas, e lá vem a turma da prefeitura, e lá vem Felipe Fornari, Flávio Salatino e outros nomes. Isso possa facilitar para o pessoal de centro-esquerda, chamemos assim, Cido Sério, Cido Saraiva e outros que se lançarem? Olha, é muito relativo isso aí. Acho que é necessária uma discussão, né, até pela uma definição das posições. Então, é necessário, lógico, benéfico, que houvesse um plano e um entendimento dos ciclos políticos. Agora, o que acontece também é que muita gente muito candidato cria dificuldade desse discurso para poder propor uma aproximação. Então, acho que o momento ainda é de muita análise. Uma cidade que o Bolsonaro teve 70% dos votos demonstra claramente qual que é o seu posicionamento, porque não é só a figura do Bolsonaro, são as pautas. Eu falei isso para as pessoas, são as pautas que fundamentam a direita, pautas econômicas, pautas comportamentais, pautas morais, pautas no município, seriam pautas na forma da condução, né, das propostas e daquilo que é prioridade. Então é possível você aumentar o Estado ou diminuí-lo no âmbito municipal. Agora, essa análise, eu acho que ela tem que levar um tempo, uma maturação, que é normal pelo período que nós estamos, mas é necessário que haja uma clareza de que em qual momento nós estamos tendo um posicionamento oportunista, em qual momento realmente são ideias convergentes, que podem sim se unir por um bem necessário ao município. Então, eu falo para as pessoas, eu vou deixar isso aqui claro, na hora da eleição, na hora de voto, é bonito falar que é de direita, porque dá voto, porque o eleitorado é de direita. Então é bonito falar que é de direita. Na hora que vai se comportar politicamente, é aí que as coisas mudam. Então essa análise, e eu sou muito claro com as pessoas nisso, do meu posicionamento político, que eu não faço e não me comporto e não vou fazer nenhuma relação que seja um oportunismo, mas algo que haja propósito, que haja realmente propósito naquilo, ou que haja uma parceria que ela tenha uma razão de ser. Porque eu sei que eu já passei por outras eleições, eu sei como é que é. Chega na hora do período eleitoral, ou eu sou de direita, eu sou conservador, mas não é, na hora do vamos ver, conforme a banda toca. Então isso eu não pretendo entrar nesse discurso.
Agora, é necessário, sim, que aqueles que verdadeiramente acreditam nessas pautas econômicas, sociais, nesse modo de se comportar politicamente, se unam. Isso sim, é verdade. Por isso que o tempo é necessário para amadurecer esse entendimento. Perfeito. 9h12. O Xande aqui já está me cutucando. Vai, Marcelo, passa para o próximo programa. Quero te agradecer, Lucas, Eu que agradeço. pela entrevista rica. Você sabe que os microfones sempre estão abertos quando a gente precisa... O César logo vem aqui, viu? Por favor, por favor. Deve estar nos escutando, enfim. Excelente pessoa, você vai gostar dele. Eu conheço, fui vizinho do César Rezende. Excelente, conheço ele desde pequeno, enfim. Reitero o convite. Então, Lucas, bom dia, bom trabalho. Obrigado. Deixa eu só trocar aqui. Vamos lá, é isso. Agora são 9h12. Hashtags sob a proteção de Deus. Está proibido, não pode mais. Política e religião, política e pauta de costume. Por hoje é isso. A gente vai ficando por aqui, adiantando que amanhã nosso entrevistado será o governador do Distrito 4470 do Rotary, gestão 2023-24, Paulo César Branquinho. E aproveito a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo que você encontra no jornal O Liberal e também no site lr1.com.br, assim como pelo aplicativo LR1 que você encontra na sua loja de apps. Muito obrigado pela audiência. Continue na Jovem Pan com muita música boa, porque vem aí pop rock, você sabe. Tenha um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser.